Gravando. Estamos gravando, Marlon. Fique à vontade, pode iniciar a apresentação. Tá bom. Boa tarde a todos. Meu nome é Marlon Manhães, sou R1 de Medicina Esportiva e vamos conversar sobre a fisiologia endócrina aplicada ao exercício. A prática de atividade física funciona como um estresse para o nosso corpo e utilizamos recursos para responder a isso. Como existem alterações cardiovasculares, respiratórias e musculares, não seria diferente para o sistema endócrino. Então, por que as mudanças hormonais ocorrem durante o exercício físico? Essas alterações contribuem para os ajustes cardiovasculares, melhoram nossa capacidade de ativar diversas vias energéticas e utilizar esses substratos, além de ser uma resposta ao desequilíbrio hidroeletrolítico, e criar mecanismos adaptativos para lidar com esse estresse. Ou seja, existe uma integração entre todos esses sistemas e esses hormônios produzidos e liberados que participam ativamente para responder a esse estresse. E é sobre isso que veremos a seguir. O sistema nervoso autônomo mantém uma relação de equilíbrio entre o estado parasimpático e o simpático. Isso é importantíssimo para a nossa sobrevivência. Quando analisamos aí a imagem ao lado, percebemos que o Mr. Bean encontra-se fazendo um esforço importante em sua bicicleta. Com certeza, nesse momento, o seu sistema nervoso autônomo simpático está mais ativado que o parasimpático, sendo que as estrelas desse sistema são as catecolaminas, que são representadas principalmente pela norepinefrina, que é o neurotransmissor liberado na fenda pós-sináptica, e a adrenalina, que é o hormônio produzido na medula da adrenal. Como podemos ver nesse gráfico, os níveis dessas substâncias se elevam de acordo com a intensidade do exercício, representado no gráfico pelo VO2 máximo. Assim que o treino se encerra, esses níveis eles vão se caindo aos poucos e vão retornando à predominância parasimpática. Quando a gente vai realizar um treino, notamos que as catecolaminas são as primeiras substâncias a subirem, como se fosse, por exemplo, um botão que, além de ligar uma máquina, ela pode aumentar a capacidade de realizar uma atividade. E o que é mais interessante é que os níveis de catecolamina aumentam, que os níveis de catecolaminas, eles aumentam de acordo com a intensidade do exercício. O problema é que, quando esse aumento está muito exacerbado, em alguns atletas, pela questão psíquica, pode até prejudicar no seu desempenho. Basicamente, sua função é ativar aquele sistema de luta ou fuga do nosso corpo. Por exemplo, aumentando a frequência cardíaca, o débito cardíaco, a frequência respiratória, promover a broncodilatação, o aumento da força de contração, ou seja, tudo para melhorar a nossa capacidade de realizar um trabalho. Interessante também é que o mecanismo de redistribuição de fluxo, que é o aumento da porcentagem do débito cardíaco, aumento da porcentagem do débito cardíaco para a musculatura. Além disso, as catecolaminas promovem a ativação da glicogenólise, lembrando que o glicogênio muscular ele fornece glicose somente para o músculo por falta da enzima glicose fosfatase. Já o glicogênio hepático ele lança a glicose na corrente sanguínea. Além disso, ocorre o aumento da lipólise, que é a capacidade de fazer a beta-oxidação, e a gliconeogênese, que é a produção de glicose a partir de substratos não glicídicos, como lactato, glicerol, aminoácidos, entre outros. Continuando comentando sobre a questão energética, percebemos pelo gráfico um comportamento interessante durante o exercício, que é a redução dos níveis plasmáticos de insulina e aumento dos seus hormônios contrarreguladores, como cortisol, GH e o glucagon. O objetivo disso é tentar ao máximo poupar a nossa glicose plasmática e aumentar a utilização de outros substratos energéticos. Vale lembrar que a atividade física promove um aumento da captação de glicose muscular por mecanismos não dependentes da insulina e uma melhora da sensibilidade à insulina no pós-exercício. Além disso, o cortisol, além desses efeitos da parte energética, ele promove um efeito analgésico e anti-inflamatório durante o exercício, que é crucial na manutenção dessa atividade, sendo basicamente essa sensação de resiliência, de endurance que a gente precisa ter durante o exercício. No entanto, sua elevação crônica, principalmente relacionada ao estresse, promove um efeito catabólico, prejudicando a síntese proteica.
antagonizando, por exemplo, aqueles hormônios anabólicos, como GH, testosterona, insulina, e entre outros. Só que quando a gente pensa em hormônio anabólico, já logo pensamos na testosterona. Sabe-se que em treinos resistidos, sua concentração eleva-se de maneira significativa. Principalmente se for de alta intensidade, a adenohipófise libera ali o LH, atuando nas células de leite, que é produzindo testosterona. Além disso, sabe-se que existem vias não dependentes do LH, podendo estar relacionado com o nível de lactato. Mas isso ainda que não se sabe exatamente, é só uma tese. Por mais que os níveis de testosterona reduzam após o exercício, existe uma regulação positiva nos receptores de testosterona e de proteínas que participam ali no processo de hipertrofia muscular, podendo manter elevado cerca de 1 a 2 dias após o treino, contribuindo para o anabolismo. Como a testosterona ela age do nosso corpo em diversos órgãos, assim como consta ali na imagem do lado, mas ela tem um papel importante ali nas suas funções ergogênicas, anabólicas e anticatabólicas, contribuindo para a hipertrofia muscular, o aumento da força, da potência e da resistência. Assim como a testosterona, o GH e o GF1 têm um papel importante no anabolismo também. O hipotálamo libera o GH-RH e estimula a adenohipófise a liberar o GH. Principalmente no fígado, esse GH é transformado em GF1. Sabe-se que o treino resistido ele é um estímulo fisiológico mais potente para a liberação de GH, tanto em homens quanto em mulheres. Sendo que quanto maior o grupamento muscular treinado, maior será a sua liberação. Com isso, tem um papel importante ali na síntese proteica e também no reparo muscular. Já o GF1 tem uma ação mais ampla em vários tecidos diferentes, mas também aumenta o consumo de ácidos graxos pelo músculo, aumenta a sensibilidade à insulina, papel importante na hipertrofia, no aumento de força, e tem um sinergismo com a testosterona e o estrogênio no anabolismo. Eles têm um papel de reduzir o feedback negativo que o GF1 causa no GH, mantendo, então, a secreção de GH mais altos níveis de GF1. Outro ponto que é bastante positivo é que o treino resistido aumenta a secreção de GH nas 24 horas, consequentemente, mantendo altos níveis de GF1 também. O estrogênio ele eleva-se durante o treino resistido, assim como a enzima aromatase, aumentando a conversão a partir dos andrógenos. Então, o estrogênio ele pode estar relacionado a uma melhora da recuperação muscular após o treino resistido. Além disso, percebemos que mulheres na menopausa, a redução significativa de estrogênio pode ser um fator que contribui para a sarcopenia. E a reposição dela revela uma redução no declínio da massa muscular relacionada à idade. O problema é que essa relação de estrogênio e anabolismo não é tão bem definida como os outros hormônios. Além disso, uma dúvida que é recorrente é se a fase do ciclo menstrual tem um aumento ou uma redução na performance da mulher. Só que ainda não há nem correlação positiva e nem correlação negativa com baixa no ciclo. Por mais que não haja essa alteração na performance, a regularidade do ciclo nos diz muito sobre a saúde hormonal da mulher em idades reprodutivas. Nessas pacientes com disfunção menstrual, precisamos pensar em diversos aspectos, como a disfunção nutricional, a carga de treino e ou a recuperação, necessitando, então, de uma investigação um pouco mais apurada, pois ela pode apresentar aquela síndrome da deficiência relativa de energia, que são os REDs. Só que também temos que pensar nos diagnósticos diferenciais, como, será que é uma causa do eixo hipotálamo hipofisário, é um ovariano, é uma gravidez, uma menopausa, uma disfunção tiroidiana, ou são somente os medicamentos que ela faz uso? Como comentei ali no começo da aula, uma das funções hormonais durante a atividade física é responder ao desequilíbrio hidroeletrolítico. Os principais mecanismos ocorrem através do ADH e da aldosterona. A perda volêmica durante a atividade física promove uma hemoconcentração e um aumento da osmolaridade plasmática. Isso é identificado pelo hipotálamo, que sinaliza para a neurohipófise a secretar ADH. O ADH, nos receptores V1, atua nos vasos sanguíneos fazendo vasoconstricção, e nos receptores V2 no túbulo contorcido distal e no tubo coletor,
fazendo um aumento da reabsorção de água livre. Logo, promove um aumento da volemia, um aumento da pressão arterial e uma redução do volume urinário. Como podemos ver nesse gráfico, existem dois principais mecanismos de retenção hídrica ao alterar a osmolaridade plasmática: a sede e a secreção de ADH. Percebe-se que existe uma secreção de basal de ADH e uma sede mais leve ao longo do dia, que nos faz estar sempre lembrando ali de tomar água. E sempre mantendo ali aquela osmolaridade em cerca de 280, 295. À medida que eu inicio minha atividade física, começo a perda hídrica, essa osmolaridade vai aumentando, consequentemente o ADH e a sede aumentam proporcionais a essa atividade, à intensidade da atividade física. Por isso que é muito importante estar atento à hidratação antes, durante e após a atividade física, sempre evitando essa sensação de sede excessiva. Um outro mecanismo também é a produção de aldosterona pela zona glomerulosa da adrenal, sendo o aumento da concentração plasmática dependente de vários fatores. Mas, durante a atividade física, queria focar em alguns que são importantes, como a redução do volume plasmático, o estresse da atividade física e a vasoconstricção da artéria renal causado pelo aumento das catecolaminas naquela redistribuição de fluxo que a gente comentou anteriormente. Consequentemente, há uma maior reabsorção de água e sódio e uma maior excreção de potássio e íons H+. Ou seja, a elevação de ambos hormônios durante o exercício tem principalmente o papel de manter o volume plasmático alto, até porque a demanda do meu corpo está alta também. Então, eu não posso me dar, vamos dizer assim, o luxo de perder água por qualquer coisa. Hoje, muito tem se falado das endorfinas liberadas pela atividade física, né? Mas o que são elas? Basicamente, foi descoberto por Avram Goldstein em 1970 que o nosso corpo a gente apresenta receptores opioides e também produzimos opioides naturais, como a N-lipotropina, beta-endorfina e dinorfina, que são produzidos pela adeno-hipófise. E como um bom opioide, sabemos que seus efeitos, sabemos que existem seus efeitos de dependência e percebemos que existe um aumento da sua liberação dessa substância relacionada à atividade física, dando um efeito de um vício positivo da atividade física. É óbvio que nunca esses opioides naturais eles serão comparados, por exemplo, à morfina da vida, um fentanil, dando aquele efeito de dependência mais potente. Foi observado que a liberação dessa substância, por exemplo, a endorfina, está mais relacionada principalmente quando você mantém uma faixa mais anaeróbica, mas também na faixa aeróbica com uma intensidade um pouco maior e uma duração um pouco mais prolongada. Existe uma hipótese que essa beta-endorfina ele acompanha os níveis plasmáticos de lactato. A longo prazo, há um aumento da sensibilidade em indivíduos treinados e um retardo da meia-vida, mantendo, então, os níveis de beta-endorfina um pouco mais elevados. E essas substâncias, elas apresentam efeito em vários órgãos, mas, principalmente, reduzem a percepção de esforço, promovem a analgesia, dá aquela sensação de bem-estar no pós-treino. E, para finalizar aqui a apresentação, não tem como deixar de falar do protagonista do exercício como órgão endócrino. Diferentemente de outras glândulas, o músculo ele apresenta uma liberação de miocinas, que são basicamente proteínas que, de acordo com a contração muscular, elas são liberadas. Então, assim, em outras glândulas, existem vários estímulos para a liberação dos hormônios, só que o músculo, como uma glândula, ele tem essa particularidade. Então, quanto mais eu contraio, quanto mais eu tenho contração muscular, maior é a minha liberação de miocinas. E hoje sabe-se que existem mais de 300 miocinas com diversas funções em vários órgãos e no sistema imunológico também. Eu trouxe basicamente aqui 3 miocinas bem importantes e com algumas funções que ajudam ali na nossa regulação do nosso corpo. Principalmente IL-6, aumenta a captação de glicose no músculo, aumenta a oxidação de ácido graxo, aumenta a gliconeogênese. A irisina, que aumenta também a oxidação de ácido graxo, aumenta um processo chamado de Browning,
que é basicamente a transformação do tecido adiposo branco em tecido adiposo marrom. O tecido adiposo branco, ele apresenta baixas quantidades de mitocôndrias, ele apresenta uma maior secreção de citocinas inflamatórias e um conteúdo lipídico maior. Já o tecido adiposo marrom tem mais mitocôndrias, menos moléculas, na verdade, moléculas de lipídios menores, ou seja, ele é metabolicamente mais ativo, né? E a outra citocina é o BDNF, que ele estimula a neurogênese e tem grande importância nesse papel cognitivo. Então, por exemplo, a gente vê que nessa imagem que eles não atuam somente nessas funções que eu trouxe. Existem diversas funções e diversas atuações em vários órgãos diferentes, de forma autóctona, paráctona, endócrina, e a cada vez mais tem estudado sobre elas e o benefício da atividade física para a liberação dessa substância e o músculo como um órgão endócrino. Tanto a endocrinologia quanto o exercício, ele acaba sendo um oceano assim, de conteúdo que está em constante descoberta. Provavelmente nunca vamos conhecer todas as suas relações, pois só conseguimos enxergar até onde a gente consegue mergulhar, que é basicamente onde a gente consegue estudar e entender sobre os processos. Obrigado. Oi, Marlon, parabéns por sua apresentação. Essa aula é uma aula complexa para se fazer, eu achei ótimo que você fizesse, porque ela é muito básica, ela é muito importante, né? Então, eu quero fazer algumas considerações que eu acho que são interessantes. A primeira delas é em relação ao como o treinamento faz uma modulação desses hormônios, né? Então, a gente tem que se lembrar que o indivíduo treinado, ele tem uma proporção de aumento dos hormônios contra-insulínicos que é menor do que os indivíduos não treinados. Isso é importante falar, porque quando a gente vai discutir ou entender um trabalho em medicina do esporte, a gente tem que saber que tipo de indivíduo está sendo avaliado. Porque, senão, em alguns momentos, a gente não consegue entender por que determinado hormônio não está aumentando como deveria. E esse aumento ocorre tanto pelo aumento do número de receptores desses hormônios nas células-alvo, como a maior afinidade desses receptores pelos hormônios e, às vezes, também a maior ação interna, intracelular desses hormônios. Tá? Então, eu alerto isso para que toda vez que vocês forem discutir um trabalho, prestem atenção em quem está sendo avaliado. Tá? Então, isso eu acho uma coisa importante. A outra coisa é que o osso agora também é considerado um órgão endócrino. E durante o exercício, a gente tem um aumento de um grande hormônio que é a osteocalcina, que é aquele hormônio que aumenta a formação óssea. Então, isso é também outra coisa importante. O osso está tendo ações de substâncias, por exemplo, que vão agir no coração, né, que vão estar também agindo no músculo. Então, a importância do osso agora, durante o exercício, não é só no sentido dele ser o responsável pela locomoção, mas pela produção de uma série de substâncias. A outra coisa que eu queria colocar é a ação do estrógeno em termos nos ligamentos, né? Então, pouco se fala sobre isso, mas é importante a gente entender que o estrógeno é importante para a flexibilidade, para a ação dos ligamentos, no sentido deles serem moldados ou se adaptarem ao anabolismo muscular. Então, na hora que a gente está, por exemplo, diante de um usuário de anabolizante, que está com uma proporção estrógeno, ou testoestrógeno muito alta, até porque eles inibem a conversão de testo para estrógeno, eles estão fazendo um músculo extremamente
grande sem uma estrutura ligamentar adequada. Tá? Então, eu acho que isso é muito importante a gente estar lembrando. O estrógeno não serve só para a questão sexual, mas ele serve também para a questão óssea, porque ele aumenta a formação e reduz a reabsorção óssea, mas ele tem uma ação muscular, como você falou, em termos de reparação muscular, e uma ação ligamentar que é muito importante, tá? Mais uma coisa, a interleucina 6 tem uma ação também imunomoduladora muito importante, tá bom? Então, é por isso que quando você tem até um nível, uma liberação contínua, eu já falei isso, acho que numa outra reunião, contínua de interleucina no overtraining, o indivíduo passa a ter uma maior complicação e risco de infecções. Você não tem liberações pulsáteis de interleucina, você tem uma liberação contínua e isso atrapalha, né, ao invés de ajudar. E a última coisa é a gente lembrar que no repouso a gente tem uma liberação de miostatina, que é aquele hormônio, aquela miocina que impede, né, formação muscular, ganho de massa muscular. Então, a gente discutiu muito agora no CIEX o que dizer para os pacientes quando eles não querem fazer exercício. Uma coisa que eu tenho falado com os meus pacientes é o seguinte: não pense que quando você estiver parado, você está no 0 a 0, né? Você não está produzindo substâncias do bem e não está produzindo substâncias do mal, mas na verdade não é assim. O sedentarismo eleva a miostatina, que impede formação muscular, tá? E tem uma série de outros malefícios. Então, não fazer exercício significa que você está aí, sei lá, menos 10, menos 20, você não está no 0 a 0, entendeu? Então, é isso que eu queria colocar, desculpa ter falado muito, e mais uma vez, parabéns. Obrigado, professor. Marlon. Ô, professor. A gente está com dois, eu acho que você desliga aí. Está dando microfonia. Eu e a Heloísa, nós estamos numa sala aqui no ambulatório. Parabéns, Marlon, ótimo, né? Esse assunto é muito bacana. A gente vai continuar, já vem falando bastante, vai continuar falando cada vez mais de miocinas, desse efeito hormonal do exercício físico, né? Hoje já tem estudos em andamento, já tentando aplicar esses compostos, né, que agem por essas vias, acho que nunca substituindo o exercício físico, mas depois a gente vai retomar em outras reuniões isso aí. No CIEX eu mostrei a questão da miocina e coração, a parte cardiovascular é apaixonante. O Clayton congelou só para mim ou para vocês também? Acho que para todo mundo. Acabou. Sim, o Dr. Clayton já está voltando, deu um probleminha aí com a internet. Agora eu acho que voltei. Mas então a gente vai ter muita coisa a evoluir, né? Talvez sejam mecanismos aí que a gente consiga explorar terapeuticamente no futuro, né? No cérebro também a gente teve no CIEX essa questão do exercício e neuroplasticidade. Osso, André já falou, né? Termogênese nem se fala. Eu aconselho fortemente vocês a irem se atualizando à medida que a gente vai tendo esses dados, né? Talvez boa parte do futuro da medicina esteja por aí, né? Essa questão, eu mostrei também um pouco de disfunção mitocondrial, que é onde essas miocinas acabam também agindo, né? Evitando a apoptose das células. Na endócrino tem bastante já aplicação, assim, o mecanismo fisiopatológico no entendimento das doenças, né? E aí eu até fiz uma brincadeira lá para ninguém se intitular especialista em medicina mitocondrial, que eu já vi gente fazendo, né? Ou vender esses
pozinhos com miocinas, com bloqueador de miostatina, ativador de folistatina, isso já está cheio aí na internet, se derem uma procurada. Mas o assunto é muito interessante, parabéns aí. Cris, eu acho que está levantando a mão, né, Cris? Marlon. Está com o microfone desligado, Cris. Está desligado? Agora foi. Marlon, em primeiro lugar, boa tarde, parabéns pela apresentação. Dentro do tema que foi proposto, eu achei ela muito clara, muito leve, muito suave, foi bem tranquilo, não cansou ninguém. Agora, eu queria perguntar uma coisa para você, bem prática, né? Até onde você mergulhou ali, fazendo uma analogia com o último slide, quando alguém procura um médico do esporte ou um endocrinologista para questão de redução de peso. Isso é uma queixa bem frequente nos consultórios, certo, Marlon? Uma coisa bem prática, assim. O que você leu em termos fisiológicos sobre o papel do exercício e o apetite? Até onde você mergulhou? Não sei exatamente, professor. Não consegui ler a respeito a fundo disso. Mas, não sei, eu acho que tudo que eu falaria seria um chute, assim, mas não sei. Mas o que você chutaria? Se é o quinto cara bater o pênalti agora, é com você. Eu falaria que ele aumenta o apetite, porém, ele aumenta o apetite, mas pela atividade física, você, consequentemente, tem uma forma, um mecanismo mais apurado desse gasto energético caso você consuma. Na minha opinião, eu acho que aumenta o apetite. Bom, legal. Aqui é só para a gente estimular a discussão, para a gente estudar mais agora a partir disso, né? Esse tema, a gente está longe também de chegar até ali os corais, entendeu? A gente está ainda bem superficial, mesmo os maiores formadores de opinião não sabem exatamente o que acontece, tem poucos estudos em modelo animal e menos ainda em estudos clínicos, tá? Eu vou comentar algumas coisas e depois todos nós aqui, Andréa, Clayton, Marcos e Companhia Limitada, todo mundo quiser aí lembrar de alguma coisa, dar um palpite, a gente vai só como formando um conhecimento aqui. Mas, na verdade, você tem dois tipos de apetite, tá? Vamos caracterizar duas fomes diferentes. Tem aquela fome metabólica, que é para a gente manter vivo, justamente o que você falou bem na tua aula, foi a raiz, a alma da tua aula, para você repor estoque de glicogênio, muscular, hepático, etc., você vai ter que ter esse consumo, né, dos nutrientes. E existe aquela fome hedônica, né, com H, aquela fome que a gente não come só para nos mantermos vivos, entendeu? A gente come porque é uma coisa social, prazerosa. Às vezes você já jantou, mas, puta, vai ter um docinho que aquela tia querida fez, você vai comer um pedacinho e tal. Então, assim, o que a gente tem visto, né, recentemente dos exercícios, principalmente em modelos animais, existe uma redução dessa fome hedônica, essa fome extra. A gente realmente pode ter um aumento do consumo para a questão metabólica, mas a gente não vai ter aquele ato de consumir a mais, tá? Pelo menos você não vai ganhar peso às custas de ganhar essa energia extra aí. E o mecanismo disso parece que é via diminuição da inflamação sobre aqueles neurônios do hipotálamo que causam saciedade. Isso principalmente falando para a pessoa que tem obesidade, que tem sobrepeso, e essas pessoas elas já têm uma saciedade inflamada, um centro de saciedade reduzido por inflamação. E o exercício parece atenuar isso aí. Mas ela age nesse tipo de fome, nessa fome hedônica aí. Existem alguns modelos já de estudo clínico, até em crianças, mostrando que você tem uma reduçãozinha de grelina depois de sessões agudas de exercício. E, recentemente, há um ano atrás, tem um pessoal da Dinamarca que fez um estudo com uma proteína chamada GDF15. GDF15 o que é? Uma proteína que quando a gente está doente, está com febre, está com Covid, está com pneumonia, diarreia, qualquer coisa, deixa a gente inapetente, né? Você não fica meio anorético, meio hiporéxico quando você está doente? É às custas desse GDF15.
Tem até drogas que liberam o GDF-15 em uma parcela pequenininha de pessoas, não são remédios de emagrecer, nada disso. A metformina faz isso com uma parcela bem pequena de pessoas, o que não a caracteriza, né, como uma medicação anti-obesidade, não é nada disso, mas ele é um remédio, ele é uma proteína que causa inapetência. E quando a gente faz uma sessão aguda de exercício, tá? E o que a gente tem visto, pelo menos, não sei se alguém viu mais coisa, mas é com exercício aeróbio, pelo menos é o que foi estudado, não significa que o resistido não faça, mas é com aeróbio que a gente vê os protocolos, você treina e você vai ter um aumento desse GDF-15 agudo, que vai durar, em média, só 5, 9 horas, mais ou menos, pós-exercício, tá? Então, o cara pode até comer no almoço seguinte, aquele treino da manhã, mas ele vai comer aquilo e para na hora certa, ele tem uma saciação melhor, e ele vai ter saciedade ao longo da tarde, que é não querer ficar comendo, não ficar pensando na refeição seguinte. Não sei se alguém quer complementar algo a mais aí, e é um tema para dar uma estudada depois também, Marlon. Posso falar? Opa, Andréia, Andréia. pode falar, Andréia. Eu complemento com duas coisas. Aquele último slide que você mostra, que é de Pedersen, que mostra as miocinas e tudo, o exercício também pode aumentar a GLP-1, né? Então, isso eu acho que é importante via irisina. Então, é uma coisa que está se investigando. Parece que sim. E a outra coisa é que mesmo quando o indivíduo come, Marlon, ele aumenta a seleção, ele começa a pensar 2 vezes no que ele vai comer, entendeu? Então, isso eu acho que também é bem interessante, né? Aquela coisa que o paciente fala assim, eu fiz tanto exercício, foi tanto esforço, agora eu vou comer, sabe? E nessa hora ele pensa um pouquinho. A minha pergunta para você é assim, diante do que você leu, olha, essas perguntas que a gente faz para os residentes não é para vocês ficarem se sentindo coagidos, por favor, tá bom? É só para a gente discutir. Então, quais são os exames assim, hormonais que você pediria para um paciente que está iniciando atividade ou para um paciente que está já fazendo alguma atividade? Você teria algum exame que você ia estar sempre pedindo, não ia? Como é que ficou isso na sua cabeça? Eu acho que isso é uma coisa importante. A gente discutiu no CIEX também. Então, pessoal, acho que depende quem é o paciente, né? Depende das comorbidades dele, do que ele faz de medicação, se ele é obeso, se não é. Não sei se tem um exame para começar a atividade física, um paciente rígido, jovem, vamos dizer assim. Fora aquela toda avaliação, pré-participação que existe, a senhora fala que são de exame de sangue? Talvez... acho que, por exemplo, um paciente obeso, é importante ver toda essa parte metabólica, da parte da glicose, perfil lipídico, dependendo se vale a pena pedir um TSH, mas um exame que sempre pediria para atividade física não me vem na cabeça, não. Era isso que eu queria ouvir, exatamente. Né? Que bom. Era exatamente isso que eu queria ouvir. Por quê? Principalmente para treinados e tudo. Então, às vezes, a gente vê as pessoas pedindo cortisol e testosterona para tentar fazer uma correlação e daí definir se tem overtraining, se não tem. Isso não se pede, sabe? Cortisol é um exame que a gente não fica pedindo assim, tá bom? Então, é exatamente essa resposta que eu queria ouvir de você. A gente não tem que pedir um exame hormonal para todo mundo, a gente tem que realmente ver o quadro clínico e daí, então, decidir. De hormônio tiroidiano, é como você diz, você pode até pedir um TSH para suspeitando de um hipotiroidismo que fosse subclínico e tudo, mas, de uma maneira geral, a gente não fica pedindo exame hormonal para todo mundo. Era só isso que eu queria deixar claro. É claro que, assim, quando você tem algum sinal de overtraining, aí vale a pena pedir para as mulheres, especialmente aquelas em amenorreia, o estrógeno, o LH, FSH,
e a progesterona, até para ver se ela está ciclando, não está menstruando, mas ela está ciclando, e para os homens pedir a testosterona, né? E aí é um caso à parte, mas era exatamente isso que eu queria ouvir. Ô Marlon, Clayton, Andréia, tem uma dúvida aqui. Marlon, se você souber responder, vai ser maravilhoso, assim, eu não tenho muita ideia disso, mas Clayton e Andréia, também aproveitar vocês aqui. Paciente com panhipopituitarismo, com DI, diabetes insípido central, usando DDAVP, está num dia quente pra caramba, igual ontem, por exemplo, e ele vai fazer um endurance. Eu imagino, a princípio, como eu não li nada disso aí até hoje, mas eu teria o balanço hídrico dele mais com a ingesta de água para conseguir balancear a osmolaridade sérica dele, ele ingerir líquido durante a prova, né? Existem situações nos quais precisa mexer na dose do DDAVP, da desmopressina. Vocês têm experiência nesse modelo de paciente que é muito nosso, né? Muito endócrino, assim, paciente com pan-hipo. Eu não vi nenhum trabalho, não, na realidade não fui atrás em relação a isso, né, se isso tem realmente repercussão clínica, né? Mas, hipoteticamente, sim, o indivíduo mexe em volemia, muda a necessidade da dose do DDAVP, né, do ADH. É um assunto interessante para revisar. Não É tem interessante, né? essa informação. Chegaste a ler alguma coisa? Não. Talvez, viu, Cris, naquele livro de endocrinologia do exercício que o Ricardo colocou, talvez ali você consiga alguma coisa legal. Aquele Legal, livro é muito bom. É que eu tinha conversado com ele antes, a gente estava tentando achar um jeito de conseguir aquele livro, eu não sei como ele conseguiu, acho que ele pediu ao autor, porque aquele livro é caro pra caramba. Legal, eu vou dar Na fisiologia, teoricamente, ele precisaria aumentar, se ele não se hidratar direito, ele ia aumentar um pouquinho a dose, né? Legal. Mas eu não sei dizer com certeza. Eu vou dar uma lida nisso aí, vou retornar para a gente aí, para vocês todos. Ele vai aumentar a desidratação se ele tiver subtratado, né? Isso vai ter impacto. Mas aí tem que ver se por algum mecanismo... Voltando lá àquela tua questão anterior, eu acho que as miocinas, além de ter o efeito termogênico, que é direto ali no tecido adiposo, né, da irisina, da interleucina, parece que até o BDNF também atua em oxidação de gordura. No cérebro, eu vi descrito, né, tem trabalho experimental de mudança do comportamento alimentar com injeção tanto de irisina quanto de BDNF, né? Então, acho que tem uma regulação direta, uma ação central também. Tem esse mecanismo periférico de GLP-1, né? Tem um mecanismo no tecido adiposo, acho que o efeito é somatório, mas eu tenho, pelo menos num dos meus slides ali, que fala cada um dos efeitos de cada um dos hormônios, e nessa questão do sistema nervoso central tem ação em apetite e saciedade. Aí teria que pegar a referência disso aí, né, e dar uma olhada, com certeza, em modelo animal, mas da irisina tem dados, né, mostrando que muda comportamento alimentar. Eu acho que sempre que a gente raciocina nessas miocinas, o resultado final ele é sempre pró esse efeito de queimar gordura, de melhorar a saúde cardiometabólica. Então, todas as rotas metabólicas que facilitam isso, né? A gente tem que ver quais os pontos que esses hormônios atuam, mas eles atuam em boa parte deles, né? Por isso que eu sempre digo que a gente nunca vai conseguir um substituto para o exercício, né? Porque é tão ampla, a ação age em tanto ponto e parece que é tudo sinérgico, né? Que às vezes tu queria dar uma droga ou fazer uma estimulação muscular direta só, tu acaba não tendo todo esse... Parece que tudo vai se encaixando, né? E o sedentarismo, ao inverso, também é verdadeiro, né?
A gente vê, por exemplo, se eu preparei para essa aula miostatina e folistatina, né? Tudo se encaixa, assim. Tu começa a ver os trabalhos, mesmo em modelos animais, já tem alguma coisa em humanos, né? Mas o cara está parado, ele tem tônus aumentado de miostatina, ele tem toda aquela cascata no sentido negativo, né? De perder massa muscular, de acumular massa gorda, de ficar mais inflamado, né? E ao contrário, o cara está ativo, ele tem tônus aumentado de folistatina, ele bloqueia a miostatina, e aí tu tem todas as reações ao contrário, né? Então é bem interessante essa fisiologia, porque ela vai se repetindo, né? Essa questão mitocondrial também, tu começa a ler doenças, começa a ler mecanismo, né? E aí tu vê aonde o exercício pode impactar. Tá lá o desenho da mitocôndria, melhorando a autofagia, diminuindo a apoptose, né? É muito interessante isso aí, muito legal. Acho que a gente vai evoluir muito aí. A gente fala hoje de SGLT2, de GLP-1, acho que no futuro a gente vai estar falando desses mecanismos aí. Porque a gente tem um remédio natural que é o exercício, né? Então, por que não explorar esses mecanismos na terapêutica, né? Acho que a gente vai mudar essa linguagem. Legal. Pô, obrigado, Clayton, Andréa. Ô, Marlon, obrigado mais uma vez. Parabéns, cara. Obrigado. Mais algum comentário aí, pessoal? Vamos aproveitar que hoje... Muito bom, né? Vocês viram que a apresentação mais curta, ela dá espaço para a gente ter mais discussão, né? Então, é ótimo. A gente podia padronizar meia hora de apresentação e depois deixar o tempo aí para a gente debater, discutir, né? Vamos ver até no nosso curso aí, que a gente vai começar dia 10 de abril, né? Também a gente ter esse cuidado, né? De ter o espaço para discussão. Às vezes a discussão enriquece normalmente bastante, né? O que foi apresentado. Você é o próximo, Clayton, já começa. Talvez como o pessoal não assistiu a minha aula, né, eu consiga mostrar aquela aula do coração e miocinas. Eu fiz um banco de slides bem grande ali, até porque eu estou pensando em trabalhar, explorar a questão dos medicamentos. Tem uns links bem legais que eu não mostrei, né? Acabei resumindo muito. O Cris também mandou uns artigos ali, mas esse conhecimento aí da fisiologia, ele é sensacional, assim, para a gente até trabalhar educativamente o paciente, né, para ele entender. Tu consegue traduzir em linguagem leiga, né, esses conceitos de que quando tu contrai o músculo, tu libera hormônios que regulam tua saúde, né, numa frase resumindo, mas é interessante. Então, talvez eu fale ali de coração, dê uma expandida um pouco mais de coisas que eu não mostrei, né, e a gente vai conversando. Alguma colocação mais, pessoal? Aí também com o curso, a partir do dia 10, essa aula, esse horário, ele vai entrar na grade do curso, né? Então, a gente vai estar discutindo temas da endocrinologia do exercício e os alunos do curso. A gente tem 62 inscritos agora, oficiais, né? Acho que vamos aumentar ainda até o dia de iniciar o curso. E depois a gente queria os residentes, ver quem está interessado em fazer o curso. É segunda-feira, às 18 horas, vai ser online, né? Para a gente tentar ver uma forma de possibilitar a participação de vocês aí.